Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. É isso aí. Boa noite, queridos. Primeiramente, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça em mais essa hora. Bem, esse assunto segue, fenômenos da emancipação da alma, que é um estudo feito por Kardec com os espíritos, trazendo assim uma série de orientações, explicações a respeito do sono, sonho, sonambulismo, êxtase. Até o momento nós já estudamos esses tópicos. Hoje a gente vai estudar dupla vista, que também é conhecida por outros nomes, A gente vai ver isso aqui, inclusive clarividência. Clarividência seria um sinônimo de dupla vista. A visão espiritual, visão da alma, tudo isso aí é dupla vista. A gente vai procurar esclarecer aos senhores o que se trata a questão dupla vista. E na sequência, já para a próxima semana, acho que não na próxima semana, porque a gente está alternando o Evangelho e o Livro dos Espíritos, Esse tópico aqui é do Livro dos Espíritos. A gente vai estudar catalepsia e letargia. Mas antes da gente falar sobre dupla vista, a gente vai fazer um apanhado rápido a respeito do perispírito e da nossa estrutura, Nós encarnados aqui, espírito imortal, cada um de nós, eu, espírito de cada um de nós, aqui nesse trânsito terreno, na oportunidade da presente reencarnação. Então, cada um de nós está constituído de 3 elementos assim fundamentais. O espírito, que é esse ser indefinido, abstrato, do qual a gente tem pouca definição. É difícil a gente falar, digamos, da constituição do espírito, o que é o espírito. É meio complicado abordar esse tema. Então, a própria doutrina mostra que a gente ainda não tem condições, nem parâmetros, nem analogias para falar muito sobre a questão da nossa condição de espírito imortal. Cada um de nós é. Então, cada um de nós é um espírito. Eu, espírito imortal. Eu não tenho um espírito. Eu sou um espírito imortal. É diferente. Não é? Senão parece que o espírito é uma coisa que você tem, separado. É confuso falar isso. Mas eu, espírito imortal, aqui encarnado, na condição desse personagem, essa personalidade chamada Flávio. Muito bem. Nessa ligação do nosso espírito com o nosso aparelho carnal, que é o nosso corpo material, que é a matéria, nós temos nesse meio o perispírito, que faz, digamos, o perispírito reveste, digamos, a nossa consciência ou o nosso espírito e faz a ligação, molécula a molécula, de uma forma bastante intensa, com o aparelho carnal. Isso constitui o que a gente é hoje. Esse aparelho, o perispírito, que, digamos, está interrelacionado profundamente com ele, que é o perispírito, que é um duplo desse nosso corpo, vamos imaginar assim, para a gente poder ter uma maneira didática de entender, e o espírito, que é, digamos, que o perispírito reveste o espírito, seria um revestimento do espírito. Vamos entender dessa forma. Agora, quando a gente fala de perispírito é um corpo bastante especial, com várias propriedades, e, assim, grandes possibilidades ainda, digamos, desconhecidas e inexploradas, pouco, assim, até estudadas mais profundamente. Porque a gente ainda está, a doutrina espírita tem o quê? Século retrasado, ainda é muito nova. Quer dizer, essas questões, da forma como o espiritismo estuda, são muito recentes na humanidade. Da maneira como a doutrina está estruturada, nos conceitos, na parte científica da doutrina, na parte filosófica também da doutrina. Então, isso ainda é muito recente, ainda vai demandar muito tempo para a gente poder se apropriar de todo esse conhecimento que a doutrina espírita vai nos permitir e há de permitir para a humanidade inteira. E nessa questão, a dupla vista tem uma importância muito grande e a gente vai falar sobre isso hoje. Muito bem.
fenômenos da emancipação da alma. Né? Estudando as propriedades do perispírito, a gente vai notar que ele está em íntimo contato, como falei, com o corpo físico. Molécula a molécula, de tal forma que o espírito terá liberdade completa apenas após a morte do envoltório material. Quer dizer, enquanto a gente está encarnado, o perispírito ele está ligado ao nosso aparelho físico. Quando a gente dorme, a gente já viu isso, né, que já foi colocado aqui nas semanas anteriores, quando nós dormimos, ocorre um certo afrouxamento dos laços perispiríticos com o nosso aparelho carnal e, digamos, promove-se uma certa liberdade ao perispírito, ao ponto dele poder, digamos, se desdobrar do nosso aparelho carnal, do nosso aparelho físico, e ter uma relação mais próxima, mais intensa, com o plano espiritual envolvente. Então, alguns têm sonhos muito lúcidos, né? Tem pessoas que têm assim, eu conheço algumas pessoas que falam que parece que é uma outra vida, porque ela tem tanta coisa para falar do que ela sonhou, ela lembra tudo, é brincadeira, não se deixa, a pessoa não dorme, né? É só o corpo que dormiu mesmo e ela continua em relação no plano espiritual. Mas não é muito comum. Eu, por exemplo, lembro pouco, eu não sei. Alguns aqui têm uma lembrança muito grande, muito boa. Ah lá, tem a Rafaela, alguns companheiros ali têm uma lembrança, né, bastante viva do sonho. Né? Mas tem muita questão de sonho, não é o nosso objetivo hoje, a gente está só colocando que é uma explicação, quer dizer, é uma decorrência, a questão do sonho, de registros que a gente traz de memória, desse trânsito no plano espiritual, dessa relação com digamos, o plano espiritual. Às vezes alguns encontros, às vezes com alguns parentes que já desencarnaram, às vezes até com parentes que estão vivos ainda, e a gente se encontra no plano espiritual. Né? Tem algumas doutrinas, tem alguns relatos de alguns encontros que são, digamos, marcados no plano espiritual, com alguns que se projetam, que têm uma lucidez e um domínio desse processo de desdobramento, que marca o encontro no plano espiritual. Acredita, mas isso existe, tá? Muito bem, vamos seguir. Porém, quando o corpo entra num estado neurofisiológico alterado, quer dizer, os chamados estados alterados de consciência, como o sono físico, o sonambulismo, o êxtase, o coma, a dupla vista, etc. O perispírito tem possibilidade de expandir-se e o espírito libertar-se parcialmente do corpo, em repouso, mas ainda ligado a este por um laço fluídico. Quer dizer, o corpo, digamos, ele está ali dormindo, né, naquele momento, mas o perispírito está em atividade, e ele mantém um laço, como ele fala aqui, o laço fluídico, que algumas doutrinas, às vezes, falam em termos de cordão de prata, tem variações, que é, na verdade, um adensamento dos laços, dos vínculos que existem do perispírito com o aparelho físico. Então, ele sofre um adensamento e ocorre o afastamento, digamos, do aparelho. Né? Então, esse é um processo, digamos, de expansão, vamos dizer, do perispírito, entrando em relação com as forças espirituais ao entorno. Isso acontece todas as noites ou manhãs quando a gente dorme. Quer dizer, inevitavelmente, isso acontece com todos nós, né? Quer a gente queira, quer não. E o que acontece? Até essa imagem veio falar sobre isso. Nesse momento, o espírito procura, esse é o ponto-chave aqui nessa questão, procura aquilo que é de seu real interesse. Olha só, procura aquilo que é de seu real interesse, com aquilo que mantém maior afinidade, frequentando ambientes materiais ou espirituais correspondentes. Então, aquilo que nós acalentamos no nosso coração, no nosso desejo, nas nossas pretensões, aquilo que a gente tem como o nosso tesouro, não é? Aquilo que é o mais importante para nós, é justamente aquilo com que a gente mantém maior afinidade, e é justamente nesses ambientes correlatos com essas questões com que nós nos afinizamos mais, que irão, digamos, nos levar em atração. Né? Nós seremos atraídos para essas esferas, para esses, se a gente pode falar assim, locais espirituais, lugares, onde ocorrem essas reuniões de espíritos afins com aquelas mesmas ideias, com aqueles mesmos ideais. Né? Então, segue-se aqui, a gente para não ferir suscetibilidade, né? Esse é o senhor X, botar um nome aqui é complicado. Né? Alguém poderia trazer uma correspondência. Esse é o senhor X, que, desligado do corpo,
pela influência do sono, vem afagar o dinheiro que lhe nutre as paixões. Então, quer dizer, são as nossas paixões, aquilo que nos que envolve mais a nossa vida, com que a gente está mais ligado e pensando e desejando, é justamente onde a gente vai estar situado. Quando a gente desencarnar, possivelmente vai ser mais ou menos por aí que a gente vai se situar, pelo menos em princípio, até que venha um socorro, né? Uma mãe que venha fazer um pedido, uma intercessão qualquer, para nos amparar e socorrer, como aconteceu com o nosso amigo André Luiz, lá relatado no livro Nosso Lar. Ele padeceu assim alguns problemas durante uns 8 anos e meio, lá no umbral, na região umbralina, e só foi socorrido no momento em que ele conseguiu fazer uma prece, em que o coração dele ele conseguiu romper aquelas couraças, né, que envolviam ainda aquele coração dele cheio de orgulho. Então foi difícil para o nosso companheiro. Então nós estamos aqui nesse aprendizado, nesse processo de nos afeiçoar à doutrina, em buscar da doutrina esses recursos, justamente para a gente poder encontrar um viés, um caminho de a gente conseguir, quem sabe, né, evitar certas agruras, certas dificuldades nesse trânsito futuro que inevitavelmente pautará as nossas vidas, as nossas existências. Muito bem, mas isso aqui ainda não é a dupla vista. A gente vai ver sobre dupla vista agora. Então, fenômenos de dupla vista. O que se chama dupla vista é ainda o resultado da libertação do espírito sem que o corpo esteja adormecido. Veja bem, a dupla vista, ela se dá na vigília. Ela se dá justamente não no momento que a gente está dormindo. E quando a gente dorme, isso a gente já sabe que acontece isso, né? Do nosso perispírito, ele se expandir, ele se afastar um pouco, ou muito, de repente, né? Dependendo da condição do espírito, do aparelho físico. Mas, nesse caso aqui, são capacidades, são potências do espírito que se manifestam. Então, a dupla vista ela é importante porque ela vem registrar a nossa condição comum de espíritos imortais, né? É uma situação que acontece, nós vamos ver aqui, muito a miúde, muito frequente, possivelmente já aconteceu com todo mundo aqui, e a gente vai trazer aqui a colocação e todo mundo vai se situar no que eu estou falando. Muito bem, a dupla vista, igualmente chamada de segunda vista, que é um outro nome também, ou clarividência, é o nome que se dá ao fenômeno pelo qual certas pessoas, em perfeito estado de vigília, quer dizer, estão acordadonas, despertas, né, conseguem perceber, quer dizer, é uma questão de percepção, de sensorial, quer dizer, ela consegue ter a sensibilidade de registrar, fazer registros de coisas que os outros não estão vendo. Muitas vezes só ela está registrando aquilo. Conseguem perceber cenas e fatos passados à distância ou exclusivamente na esfera espiritual. Quer dizer, a pessoa que tem clarividência, de repente ela está aqui presente nesse ambiente e ela está registrando coisas que estão acontecendo no plano espiritual. Eu me recordo, há pouco tempo, alguém esteve aqui, fez uma palestra e nos falava, eu não sei se foi frutuoso, falando de alguns atendimentos que aconteciam com pessoas que estavam na assistência. Atendimentos espirituais. Quer dizer, tinham espíritos trabalhando aqui, né? Até promovendo curas, promovendo algum tipo de tratamento, né? E ele registrava essas presenças do plano espiritual aqui da nossa casa espírita. A ambiência espiritual do nosso templo aqui, da casa, do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, é bem diferenciado do que nós registramos no plano físico. É muito mais amplo, é uma coisa bem maior, bem diferente, com muito mais espíritos aqui presentes do que os encarnados que estão aqui colocados. Chico mesmo falava sobre isso no centro, lá em Uberaba, quando ele, trabalhando, ele não sei se Pedro Leopoldo ou Uberaba, ele falava sobre situações em que tinham 2 pessoas na assistência. E ele mesmo assim abria o evangelho, fazia, né, a leitura, fazia os comentários, e alguns até perguntavam para ele isso aí, por anos ainda foi dessa forma. Depois o Espiritismo foi ganhando mais espaço e tudo, né? E hoje a gente já tem uma situação bem diferenciada. Mas ele falava que aqueles 2 que estavam ali eram só os encarnados. Os encarnados tinham uma multidão que estava presente ali e precisava muito ter aquela orientação, ter aquela assistência, ter aquela palavra consoladora, né, tão importante naquele momento. Então, conseguem perceber cenas e fatos passados à distância
Situações à distância, ou vamos mostrar um caso aqui de Jesus, inclusive, que ele fala aqui, que é a distância, e exclusivamente na esfera espiritual. Ou seja, os demais que só enxergam o terra a terra, né, não registravam nada. Bem, efeito da emancipação da alma, que se manifesta no estado de vigília, acordado, faculdade de ver as coisas ausentes, como se estivessem presentes. Aqueles que delas são dotados, vejam bem, está até grifado ali, não vêm pelos olhos, né, mas pela alma. A gente vai comentar um pouquinho melhor sobre isso. Certas pessoas a possuem sem saber. A elas parece um efeito natural e se traduz no que denominamos visões, né? Então, tem pessoas que nem sabem que têm essa capacidade, que têm esse dom, e né, não se dão conta. No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo se acha sensivelmente modificado, né? O olhar apresenta alguma coisa de vago, ele olha sem ver, né? Então, deve ser realmente... Eu nunca tive assim diretamente com alguém que tem clarividência. Você já viu de Janeiro alguém assim? Já teve um contato com alguém? É um olhar vago, né? Eu acredito pelo relato aqui que eu não tive essa experiência. Mas é um olhar sem se ver, aquele olhar meio assim, né? Parado, está registrando alguma coisa que ninguém está vendo. Muito bem. Vamos lá. É que nem alguém parar na rua, olhar para o céu, né? Aí ficar parado olhando para o céu assim, de repente vai parar um cara do lado, o que você está olhando aí? Né? Bem, todo um poderoso fenômeno, o qual apresenta algo maior do que os 5 sentidos tradicionais. Ou seja, é um sexto sentido. Quando a gente fala de dupla vista, a gente está falando de um sexto sentido, né? Do sentido especial. E muito embora o destaque maior dado por Kardec ao fenômeno tenha sido dirigido a situações parecidas, como o conhecido déjà vu, alguém já teve déjà vu aqui? Vocês sabem o que é o déjà vu? O déjà vu é aquela sensação que acho que é muito comum da gente, de repente, estar conversando com uma pessoa e a gente, um assunto que a gente nunca conversou, sei lá, e de repente a gente tem aquela sensação, pô, isso aconteceu. Isso já aconteceu, né? Às vezes você está num lugar, você reconhece o lugar, né? Como é que você faz? Poxa, parece que eu já tive aqui antes, você nunca foi lá. Um lugar que você nunca foi e você, poxa, eu já tive aqui antes, não é possível. Como é que acontece isso, né? Quando vocês viram que nós falamos da expansão do perispírito, né? E o perispírito é um aparelho sensório, ele é cheio de sensações, cheio digamos, se a gente pode falar assim, enervações, sei lá, ele tem condições de registrar várias questões que não são ainda do nosso domínio, nós ainda estamos, né, num processo de aprendizado, de exercício, de experimentação. Mas justamente essa expansão que o perispírito permite, que se dá com o perispírito em certas circunstâncias, vai levar a gente a se assenhorar de algumas situações antes delas acontecerem, no tempo. Então, a questão da clarividência, ela pode ultrapassar até essa barreira do tempo, né, de espaço. Às vezes, uma situação que está distante, e você tem conhecimento já daquela situação antes dela acontecer. Só que a gente faz isso de uma forma inconsciente. Aquele registro fica com a gente, aquela lembrancinha fica ali, né, presente na gente. E quando a gente chega lá e a coisa acontece, a gente fica com aquela sensação. Mas é justamente por causa de uma propriedade que está relacionada com a nossa condição comum de espírito imortal. Nós, eu, espírito imortal, cada um de nós, eu espiritual, um eu espírito, cada um de nós, uma consciência individualizada. Ou por premonições, que é no caso, esses casos que eu estou falando aqui. Nas práticas magnéticas, ele se faz potentemente registrado nas sensações e certezas que advêm dos campos fluídicos dos pacientes. Tem pessoas que têm a clarividência que são capazes de olhar para outra pessoa e enxergar todo o organismo da pessoa, como fosse um raio-x. É uma capacidade de clarividência, de ter é uma visão quase que de raio-x. Tem pessoas que têm essa capacidade, né? E muitos que promovem, digamos, tratamento espiritual, às vezes que trabalham nessa área do tratamento, que têm também essa capacidade e desenvolvem o que está registrado lá no final desse slide, o tal do tato magnético, né? Que registra essas situações de doenças, de problemas, às vezes que a pessoa tem, e às vezes é capaz de promover
o tratamento estabelecer até diagnósticos, com suporte do plano espiritual também que está dando assistência. Mas são situações bem especiais, não, são raros, né? Esse tipo de espírito que tem essa condição. Então, indicando aos magnetizadores pontos fisiológicos ou energéticos a serem atendidos, seja por ajustes, reharmonizações, remoções, renovações, curas, enfim. Nesses casos, a dupla vista recebe um nome particular, o tato magnético. É um nome particular que teria nessa situação. Bem, aqui um exemplo justamente dessa situação de clarividência à distância, né, que nós falamos há pouco, essa clarividência que ultrapassa a barreira do espaço. Né? Quando eles se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide a essa aldeia que está à vossa frente, e lá chegando encontrareis amarrada uma jumenta, e junto dela o seu jumentinho. Desamarrai-a e trazei-mos. Quer dizer, ele falava de uma coisa que estava, né, que ninguém sabia, e que estava num determinado local lá dentro da aldeia, que o pessoal foi lá e trouxe o jumentinho para que ele pudesse entrar na cidade, como mandava até a profecia, né? A profecia falava sobre isso. Muito bem. Uma outra situação foi quando Jesus, naquela chamada pesca milagrosa, né, avança para o mar e lança as tuas redes de pescar. Eles não achavam peixe de jeito nenhum. Né? Lança para cá, pesca, tenta pescar para lá e não vinha peixe de jeito nenhum. Acabou que ele falou: avança para o mar e lança as tuas redes de pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Contudo, pois que mandas, lançarei a rede. Tendo-a lançado, apanharam tão grande quantidade de peixes que a rede se rompeu. Vieram e encheram de tal modo as barcas que por pouco estas não se submergiram. Então vejam bem, Jesus, se a gente está falando da clarividência, que é algo realmente meio assim, parece fantasioso, mas não é, isso realmente é uma realidade. Quando Jesus faz isso, Jesus tinha plenipotenciário de todas essas competências, todas essas forças, ele tinha toda a condição de utilizar, de sabedoria, de se utilizar desses recursos que são próprios do Espírito. São propriedades, capacidades, forças, né, potências espirituais que ele já as conhecia com perfeição e com condição absoluta para usá-las e resolver várias questões, né? Inclusive aí do problema aqui dos nossos amigos pescadores, né? Pegaram uma pesca farta para compensar talvez os momentos todos que eles tiveram aí se dedicando a esse esforço do Evangelho em favor da humanidade. Bem, o perispírito, novamente, vamos falar um pouquinho sobre ele. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. Então, o perispírito é o órgão sensitivo do espírito. Vejam bem, nós já até abordamos, uma ocasião, nós falamos sobre esse modelo didático, que é interessante para a gente compreender a importância do perispírito, como que ele opera, vamos dizer, uma questão assim, operacional, como que acontece a função do perispírito com relação a nós aqui encarnados. Nós temos o nosso aparelho físico, que é repleto de prolongamentos, de extensões nervosas, e, digamos, a gente vai estar procurando lá alguma coisa e enfia lá a mão dentro de uma cumbuca e, espetei meu dedo. É chato pra caramba isso, né? Dói pra caramba. Bem, o que aconteceu? Como é que foi que se deu esse processo? Eu, quando enfiei a mão dentro daquela cumbuca, dentro daquele copo, sei lá, procurando alguma coisa, eu acabei espetando meu dedo. Ao espetar meu dedo, o que aconteceu? Uma agulha penetrou o meu aparelho de carne, que, digamos, pegou e tocou aqui toda uma série de inervações que conduziram esse sinal aqui elétrico, né, esse registro, conduziram lá até o meu córtex cerebral. Muito bem. Material, veja bem, estou falando só material. Aí, do córtex material, isso passa para também o perispírito, que é um duplo desse nosso corpo. Esse aparelho carnal tem um duplo, que é o perispírito, que apresenta todas as organelas, toda a organização que nós temos no corpo físico,
também existe no corpo espiritual. E aí, muito bem, chegou lá. E quem foi que sentiu a dor? Quem sente a dor? O corpo? Quem sente a dor? O perispírito? Quem sente a dor? O espírito. Quem sente a dor? O espírito sente a dor. Quem registra a dor é o espírito. Tudo mais é acessório. Não é? É o nosso aparelho que nos mantém em relação com o meio físico, né? O perispírito que faz essa ligação dentro de uma sutileza necessária, que é uma matéria diferenciada do perispírito, que faz essa correlação com o nosso espírito. Então, o espírito de cada um é que sente a dor. Quem sente o registro é o nosso espírito. Então, a função do perispírito é ser o órgão sensitivo do espírito, conduzindo as sensações ao espírito. É, por seu intermédio, que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais, que escapam aos seus sentidos carnais. Pelos órgãos do corpo, a vista, o ouvido e as diferentes sensações estão localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Veja bem, pelos órgãos do corpo, a vista, o ouvido e as diversas sensações estão localizadas e limitadas. Vejam bem, no nosso aparelho físico, né, nós temos a nossa capacidade de visão, a nossa condição de ver. Nós enxergamos aí normalmente dentro dessa ordem aqui dos 180 graus, um pouquinho mais. Tem algum jogador de futebol, acho que Pelé, ele enxergava com 184 graus. Ele tinha uma visão assim meio complicada, né? Isso aí ajudava ele pra caramba na questão do desempenho dele no futebol. Mas vejam bem, 180 graus, essa capacidade perceptiva visual, através do aparelho ocular, dos dois olhos que a gente enxerga, em relação à questão do nosso corpo, a gente vê que é localizado e limitado. Mas no perispírito, ele é generalizado, não existe essa localização. Né? Não existe essa localização aqui, só na região dos olhos, ou só nessa angulação de 180 graus. Eu vou falar de um fenômeno que aconteceu comigo, em relação à questão da dupla vista, que foi muito interessante, ele mostra muito bem isso aqui. Eu estava lá em Niterói com eu tinha uns primos lá e tal, e a gente foi fazer não sei o quê, num lugar de uma rua até meio escura, meio estranha lá, passava um carro, outro, mas já era uma hora assim, um pouco mais tarde, eram umas 10 horas, 10 e meia, e a gente estava em frente a uma loja, não sei, ele estava pegando alguma coisa com alguém naquela loja, e estava já fechando a porta, e eu, com ele, eu tive a sensação de que tinha atrás de mim uma senhora e um garoto. Eu tive essa imagem, na minha tela mental formou essa imagem. Aí eu fui cair nas linhas de virar. Quando eu viro, eu dou de cara com o garoto e a mulher. Olha, mas eu gelei, eu fiquei gelado. Sabe, é uma visão, você vê, uma condição de uma... Acontece às vezes em certas circunstâncias, vai se saber exatamente por quê. Mas naquele momento aconteceu comigo isso. Né, de eu ter esse registro de alguém que estava atrás de mim, né, que eu não... E quando eu olhei, eu me deparei com aquela cena, aquilo até me causou espanto. Isso tem bastante tempo, tem mais de 50 anos, quase 50 anos, mais ou menos. Né? Então, é complicado isso. Né? Então, isso aí é um registro dessa questão de dupla vista. É uma explicação, eu não sei se já aconteceram alguns fenômenos com alguns aqui, que tem alguma relação com o que eu estou falando, alguém está se encontrando dentro do que nós estamos falando. Então, pelos órgãos do corpo, a vista e o ouvido, as diversas sensações estão localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas estão generalizadas. Né, viu? Generalizadas. Então, no perispírito, ela não está localizada necessariamente nessa região aqui, como os ouvidos também não. Todas as nossas sensações, elas são no todo do perispírito. Logicamente, nós ainda em função do hábito, nós ainda em função dessa junção, dessa nossa necessidade de encarnarmos em planos materiais, ainda em função da nossa indigência espiritual, da nossa pequenez espiritual, então nós ainda não temos essa destreza em relação a esses domínios das forças espirituais e das potências do próprio perispírito. Então, a gente ainda está meio engateando nesses aspectos aí. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser o que está na esfera de irradiação de seu fluido perispiritual. Então, esses registros que estamos falando, tudo, tem a ver com potências, com condições nossas, que, digamos assim, manifestas em nós, porque cada um de nós é um espírito.
cada um de nós é um espírito aqui encarnado. Então essas coisas acontecem em decorrência desse fato comum, né? Por isso essa questão é muito interessante e, digamos assim, pouco estudada ainda dentro até da própria doutrina espírita, em termos dos pesquisadores e tudo. Não há muita pesquisa sobre esse assunto. E é um assunto interessante porque ele revela a nossa condição de espírito, a nossa condição de cada um de nós de espírito, porque é uma coisa muito patente e muito comum de acontecer com a gente. A tal ponto que Kardec, nas questões que nós estamos tratando, ele fala que isso pode ser, digamos, a gente pode treinar essas potências, você pode fazer treinamentos no sentido de desenvolver essa clarividência, desenvolver a dupla vista. Será que alguém quer, para poder enxergar o plano espiritual? A gente já vê algumas barbaridades aqui, meu Deus, que já é difícil no plano carnal, né? Quiçá a gente poder estar registrando o que aconteça no plano espiritual. De repente, a gente não vai estar vendo boa coisa também acontecer de lá, né? Então, por enquanto, vamos nos preparar mais moralmente, né? A gente se robustecer um tanto mais em termos dessa musculatura moral meio afrouxada que a gente precisa ainda enrijecer, do que a gente está abrindo certas condições de desenvolvimento que depois a gente não venha a ter a condição para segurar a peteca, né? Fica mais complicado. Porque a gente vê em livros, Chico fala muito sobre isso, Divaldo, eles já se depararam com cenas que era para a gente sair correndo, né? Eles contam em alguns livros cenas que qualquer um de nós, se fosse deparar com aquilo, ia sair correndo. Tem uma situação que eu me recordo, acho que foi Chico falando sobre isso, que uma vez uma entidade em forma demoníaca, de um demônio, como fosse um demônio na beira da cama dele, ao pé da cama dele, né? E ele conversar, você vê, interagir com a entidade, né? E conseguir, digamos, quebrar, digamos, romper aquele como que encantamento em que aquele espírito estava colocado e conseguir ajudar o espírito a romper com aquela idoplastia, né? Romper com aquele processo que estava, digamos, de alguma forma, interferindo muito no caminhar espiritual daquele espírito que estava ali. Então ele teve um olhar de piedade com o irmão. Será que a gente conseguiria isso? Né? De conseguir ter um olhar de piedade, ou a gente ia ter um olhar de medo, de susto, ia sair correndo, eu não quero mais ser espírita, não, sai, eu quero... Né? Complicado, né? Então a gente precisa, realmente, a coisa é passo a passo mesmo, e mediante esforços árduos que a gente vai ter que empreender, que a gente tem muito chão ainda para trilhar aí, viu? Eu mais ainda que estou aqui em cima. Não se iluda. Dupla vista ou visão psíquica, é um outro nome. Vocês estão vendo que a gente está botando alguns nomes que são, digamos, sinônimos do que seja dupla vista. Aqui vem uma outra consideração. Esses fenômenos são, no homem, a manifestação da vida espiritual. Estão vendo a importância disso? É a manifestação da nossa condição de espíritos, né? Então, isso tem uma importância, né, relativa muito grande. É a alma que age fora do organismo. É justamente aqueles momentos em que o nosso espírito, o eu espírito, ele consegue dar uma escapadinha desse escafandro aqui, né? Desse aparelho bendito, abençoado, maravilhoso. Mas, em relação às nossas forças espirituais, isso aqui é um peso, é de uma resistência imensa com relação às nossas potências espirituais, às nossas condições espirituais, né? Lógico, a gente não tem ainda evolução para estar em outras condições, e é difícil, às vezes, ainda no plano espiritual, a gente vai carecer ainda de retornar muitas vezes aqui ao plano material, né? Então a gente tem algumas dificuldades no plano espiritual que demanda tutela, demanda o amparo dos nossos misericordiosos tutores, espíritos superiores, que cuidam de nós, né, e que velam por nós para que a gente seja bem-sucedido nessas idas e nessas vindas para cá, para o plano material, quando a gente vem fazer alguns acertos, né, fazer algumas conquistas, algumas experiências que a gente precisa passar para estruturar o nosso aprendizado, para que a gente possa, digamos, espiritualmente estar melhor embasado para
no futuro, muitas vezes, a gente precisa estar se preparando, talvez agora, para que no futuro a gente venha fazer outros enfrentamentos mais difíceis, mais complexos, em relação à nossa história, em relação à nossa condição espiritual, que cada um, digamos, engendrou com relação a si mesmo, dos nossos legados, né? Bons e maus, né? Complicados e, digamos, facilitadores. Cada um de nós tem essas histórias, cada um de nós, e melhor até que a gente não saiba disso, sabe? É melhor até que não sabe exatamente o que aconteceu, porque a gente não tem também estrutura emocional, moral e espiritual para lidar com essas lembranças. Por isso que o Pai Celestial nos confere lembranças só daquilo que é necessário realmente para essa encarnação, não mais. Porque seria complicado a gente saber outras questões que a gente não consegue, digamos, lidar. A gente vê que lembrar e lidar com lembranças dessa mesma existência já é pesado para a gente, né? Lembranças difíceis dessa existência são complicadas, quiçá lembranças de outra personalidade, né? De outras situações que a gente, né, vai ter dificuldade até de associação, ou vai associar e vai dar uma confusão danada, então não é bom lembrar disso, melhor deixar para lá mesmo, deixa lá. Deixa no baúzinho, na caixinha preta. Na dupla vista ou percepção pelo sentido psíquico, ele não vê pelos olhos do corpo, se bem que frequentemente, por hábito, os dirija para o ponto sobre o qual leva sua atenção. Vê pelos olhos da alma, e a prova disso é que vê tudo tão bem com os olhos fechados e além do alcance de seu raio visual. Quer dizer, não precisa dos olhos físicos, né? Ele consegue enxergar independentemente dos olhos físicos. Aí Kardec, então, pergunta aos instrutores espirituais se existe alguma relação entre sonho, sonambulismo e fenômeno da dupla vista. Aí eles respondem assim. Responderam os imortais que tudo isso é uma só coisa, são fenômenos da emancipação da alma. Né? O que se chama dupla vista é o resultado da libertação do espírito sem que o corpo esteja adormecido, como já falamos. A dupla vista, ou segunda vista, afirmam, é a vista da alma. Então, é uma outra definição aí sobre a questão da dupla vista. A clarividência, como falamos ainda há pouco, né? Opa. Não está seguindo aqui. Ah, sim, isso. Também conhecida como dupla vista, nós já falamos isso. Estou com dificuldade de passar aqui. Kardec define a clarividência como a faculdade de ver sem o concurso da visão. E logo depois como percepção sem o concurso dos sentidos. Então, Kardec foi cunhando algumas definições, e esse termo dupla vista é de Kardec, tá? Porque clarividência é bem mais antigo, clareaudiência também, são definições do fenômeno, nomes que o fenômeno obteve, a partir de outras experiências bem anteriores aqui ao Espiritismo. Então, no Espiritismo, falar de clarividência, o nome é dupla vista. Essa é a terminologia espírita para esse fenômeno, tá? É o fenômeno de visão à distância, mesmo por meio de corpos opacos, como falamos, é uma visão raio-x, que ela ultrapassa, até atravessa a questão assim da pele e tudo, e consegue enxergar os órgãos diretamente, como fosse um raio-x, permitindo enxergar no plano material coisas, cenas, pessoas, as quais os olhos físicos não podem alcançar. Os termos clarividência e clareaudiência, não tínhamos falado clareaudiência, mas a clareaudiência é comum a todos que têm clarividência. Quem tem clarividência também tem clareaudiência. E não são uma nomenclatura espírita, como falamos, que já existiam há mais tempo. Né? Clarividência não é visão mediúnica. Não tem nada a ver com mediunidade. Nós vamos falar agora sobre isso, sobre essa diferença. Não sei porquê. Claridade e clareaudiência são fenômenos anímicos. O que é fenômeno anímico? Quando a gente fala de mediunidade, existe uma correlação com algum espírito, tá? É encarnado ou desencarnado. Tem uma relação espiritual com outro espírito, com outro eu espiritual, vamos dizer assim. Né? Quando a gente fala de fenômeno anímico, a manifestação é do eu espírito, é minha, é do espírito. Não existe outro espírito interrelacionado aí no fenômeno. Ou seja, são condições do próprio espírito se manifestando, quer dizer, é o fenômeno chamado anímico, que não tem relação com outro espírito,
tá? É do próprio eu, espírito de cada um. Isso é que é fenômeno anímico. Um fenômeno só é classificado como anímico quando não há intervenção de espíritos, que não o encarnado. Quer dizer, é uma manifestação do espírito encarnado, que está, digamos, que denota e que decorre da nossa condição de espírito imortal. Esses fenômenos só acontecem por conta disso, porque cada um de nós, um eu imortal, cada um de nós, um espírito imortal. Né? Então ele é bastante revelador nesse sentido, daí também a sua importância de que esse assunto pudesse ser melhor explorado, melhor estudado. A gente vê que Kardec, em termos assim, da nossa codificação, das obras que foram deixadas, né, que trazidas a lumen pelo seu esforço, através dessa relação com a falange do Espírito de Verdade, trouxe uma série de revelações, mas que ainda carece ainda muita coisa, né, em termos de estudo de cada um, de esforço de cada um de nós. Então, quando não há intervenção de espíritos, que não o encarnado. Vamos seguindo aqui. Clarividência e clareaudiência variam de pessoa para pessoa. Quer dizer, tem pessoas... como vimos aqui, a clarividência, de certa forma, ela é comum. É um fato comum, é um fenômeno bastante comum a nós. Nós vimos que na condição do déjà vu, que é uma coisa assim que eu acho que aconteceu com quase todo mundo aqui, acontece corriqueiramente, pelo menos comigo é bastante comum acontecer isso, mas, digamos assim, como que isso se dá, a intensidade com que isso se dá, vai variar de pessoa para pessoa. Né? Tem pessoas, vamos ver um caso aqui no final, que faz a leitura na ponta dos dedos, né? Encarnada, é uma russa, tem até o nome dela aqui, um nome meio complicado, a gente depois vai ver o nome dela, mas ela faz leitura na ponta dos dedos. Teve um outro caso também que a gente viu que enxergava pelo cotovelo, tinha uma visão pelo cotovelo. Como é que pode isso, né? Só a gente ter realmente uma explicação como essa do aparelho sensório do espírito, que é o perispírito, né, que não está localizada, a visão não está localizada só aqui na região dos olhos, é uma visão generalizada, quer dizer, em todo o aparelho, né, sensório chamado perispírito. Então, clarividência e clareaudiência varia de pessoa para pessoa. Vamos seguindo aqui. Há sensitivos que enxergam os seus próprios órgãos ou de outras pessoas, aquela visão raio-x que a gente falou. Existem sensitivos que têm essa capacidade. Na clarividência e na clareaudiência, há um desdobramento espiritual. Então é interessante a gente, até a imagem lá está mostrando isso, né? Tem, como falei, uma ocasião nós tivemos um palestrante aqui, nos falando o trabalho de projeção espiritual. Logicamente, isso não é exatamente espiritismo, mas é revelador no sentido, porque existe a projeciologia, que é uma ciência que estuda essa situação, mas não tem relação diretamente com o espiritismo. Mas ele fala de algumas situações do grupo mediúnico dele, que eles tinham esses trabalhos, vamos dizer, no plano espiritual, tarefas que eles se davam no plano espiritual, combinadas previamente no grupo que ele dirigia, segundo ele colocou aqui para a gente. É o Thyssen, né, é o filho daquele ex-presidente da Federação Espírita Brasileira. Então ele falou sobre isso e falou sobre uma situação que aconteceu quando aquela plataforma da Petrobras, não teve aquele problema com a plataforma da Petrobras, que eles se encontraram no plano espiritual e estiveram presentes lá nas ocorrências daquele acidente. Inclusive, digamos, segundo ele falou, né, prestando algum auxílio, algum concurso aos espíritos no processo de atendimento àqueles que estavam recém-libertos do aparelho carnal, aqueles que desencarnaram naquele acidente. P44, como é que é o nome daquela plataforma? P50, hã? Não entendi. 50, como? 36, P36, né? Então, que seja, obrigado. Então, são situações que, digamos assim, aquela questão. É uma situação dessa, de um atendimento dessa natureza. Demanda, sem dúvida nenhuma, um lastro
né, moral, um lastro de desenvolvimento espiritual, né, de condições de, digamos, poder ser útil numa situação dessa. Porque até que ponto a gente teria condições de ser útil? Nós que ainda somos meros aprendizes, né, que estamos tendo a oportunidade de, digamos, pertencer a um lugar onde se estudam esses fenômenos, onde a gente vai se assenhorando dessas questões que são próprias da nossa vida, são próprias da nossa condição de cada um de nós. Cada um de nós, um espírito imortal. E olha, precisou o espiritismo, né? Esse esforço todo para a gente começar a se convencer de que cada um de nós é um espírito imortal. Olha, essa convicção, ela é de tal importância, de tal relevância para cada um de nós, porque ela faz toda a diferença na maneira da gente encarar a vida, da gente encarar os fatos, da gente encarar as situações que nos magoam, que magoam outras pessoas, que ferem outras pessoas, lidar com essas agruras, essas situações todas ao que somos impactados diariamente pela mídia, diariamente pelas situações, as cenas que acompanhamos, as situações que a gente acompanha em família, as situações que a gente acompanha no nosso trabalho, as situações que a gente presencia nas ruas, que a gente vê, e a gente lida com essa hostilidade, com essas situações todas difíceis, pesadas, né, com as quais a gente precisa estar, de alguma forma, dando uma contribuição positiva, uma contribuição de fé, uma contribuição construtiva. E a gente precisa cometer alguns esforços no sentido da gente poder efetivamente estar contribuindo nessas situações. Então, a gente pensar que a gente poderia ser útil, como o nosso companheiro falou, e numa utilidade especializada dessa natureza, vejam bem, o atendimento a espíritos recém-desencarnados, não é tarefa fácil. Será que a gente pode imaginar que seja tarefa fácil? Né? O espírito que acabou de desencarnar, imagine muitas vezes o desespero em que ele se encontra, a situação em que ele se encontra espiritual mesmo. Como falamos, aquela situação, onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Então, aquilo que você entesoura como mais caro para você, é justamente onde você vai estar. Né? Por isso, o cuidado que Jesus fala para a gente, vigiai e orai. Né? A vigilância, no sentido da gente cuidar melhor daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente está, digamos, guardando no nosso coração. Ele nos fala constantemente de perdão, não é? Perdão, perdoar. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, quer dizer, é um perdão que não tem tamanho. E por que é importante perdoar? Justamente por causa desses laços, desses vínculos que, digamos, vão nos associar e nos manter, digamos, de alguma forma relacionados com outros espíritos aqui em trânsito, nesse plano ou em outros, e de uma forma com laços que vão ser difíceis, que não é bem nem laço, é nó, né? Porque, por enquanto, é laço. Tá? Às vezes o laço de marinheiro, que vai dar um trabalho danado para tirar, não vai ser fácil, tem que usar uma técnica ali legal para você poder sair daquele laço. Né? Mas é aquela situação, passou para lá para o outro lado, a coisa fica mais complicada, né? A coisa fica mais difícil. A gente não tem esse abafador aqui. Esse aparelho bendito que nós temos aqui, que foi projetado, criado, em condições de atender a cada um individualmente, personalizado, nas necessidades de cada um de nós, naquilo que efetivamente viemos aqui fazer. Né? Então, a gente tem toda essa condição para a gente poder alcançar a nossa evolução, alcançar o resultado daquilo que a gente veio fazer aqui. Né? A gente está levando até a palestra para um tom evangélico, porque eu acho que o Espiritismo ele tem isso. Né? A gente trabalha com a filosofia, a gente trabalha com a ciência, mas a gente tem justamente essa ligação com qual é a finalidade desses saberes, qual é a finalidade desses conhecimentos. É a gente estruturar isso no nosso entendimento, de modo que a gente possa alcançar esse fim maior, que é essa construção de valores, de condições, de sentimentos, né, que vão se eternizar, porque vão passar a pertencer a nós, efetivamente, de uma forma plena, a que a gente não vai perder nunca mais. Que são condições que nós vamos efetivamente levar daqui. Né? Quando nos transpusermos para o outro plano, vamos levar tudo isso, é a nossa bagagem. E, quem sabe, também o nosso legado bendito, que a gente poderá ter deixado aqui nos corações que ficaram, né? Naqueles que permaneceram aqui,
E quando lembrarem de nós, não estarão chorando, não estarão desfalecendo, imprecando contra Deus, mas, sobretudo, lembrando com saudade, uma saudade boa, positiva, né, que constrói, que fortalece e que nos sustenta, nos dá sustentação. Quantos entes queridos nós perdemos, não é, amigos? E que são luzes na nossa existência quando a gente lembra deles. Quando a gente recorda aquela saudade que bate no coração, mas é alguma coisa que não nos entristece. Talvez até uma lágrima ou outra possa cair, possa verter, mas são lembranças positivas, que são luzes que estiveram nos apoiando, que estiveram orientando os nossos passos e que continuam presentes na nossa vida, né? Mas isso por força de quê? De um esforço, de realmente um trabalho, de uma dedicação que nós precisamos, né, tomar um posicionamento na nossa vida e efetivamente buscarmos esses rumos redentores, esses rumos significativos que vão dar sentido à nossa vida e ao fato da gente estar aqui nessa oportunidade misericordiosa que o Pai Celestial legou a cada um de nós, né? Então, clara audiência, desenvolver, quem sabe, né? Mas precisamos estar preparados também em termos morais, espirituais, para podermos adentrar esses arcanos, para, digamos, abrir, né, essas portas, né, para a gente também não ter complicações mais tarde. É melhor que a coisa corra de uma forma natural, sem muita forçação de barra, né, amigos? Mas a doutrina espírita tem a sua proposta, tem as suas orientações, os livros nos orientando, nos trazendo essa riqueza de entendimentos que são realmente, como a doutrina fala, como os Espíritos falam para nós, a condição do Consolador prometido por Jesus. Porque conhecer desses assuntos nos conforta, nos consola, nos faz compreender tanta coisa e tanto tempo que a gente perdeu também, tá? Ainda tem mais essa. A gente fala, puxa vida, quanto tempo que a gente perdeu. Mas fazia parte, fez parte, foi aprendizado, foi experiência. Agora estamos trilhando um caminho, de repente, quem sabe, melhor, nesse processo dessa construção árdua, dessa construção que tem os seus graus de dificuldade, mas que tem os espíritos para ajudar, que tem a doutrina para orientar, né, que tem a casa para nos receber, que tem essa acolhida aqui no atendimento fraterno, tantos serviços que a casa nossa tem a capacidade e tem a oportunidade de prestar para cada um de nós, que possamos nos valer desses recursos todos para enriquecer a nossa vida com esses valores eternos, com esses valores que são luzes benditas no nosso caminho. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Muito obrigado pela atenção de todos.